Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Vamos começar com uma reflexão. No meio dessa loucura de e-mails, reuniões, áudios no WhatsApp, quando foi a última vez que a gente parou pra, escutar alguém de verdade? Não só ouvir, né? Mas sentir o que está por trás. Exato. Sentir a intenção, a emoção, decifrar o que não foi dito. A nossa conversa hoje parte de uma ideia bem direta, na verdade. Qual? A de que casamentos e carreiras, eles não acabam por falhas técnicas. O que corrói as relações, sabe, todas elas, é essa nossa dificuldade de nos conectarmos. E é bem nesse ponto, nesse nervo exposto que a gente vai mergulhar hoje. As fontes que a gente tem aqui são trechos do audiolivro O Palhaço e o Psicanalista. Um título e tanto, né? Demais. Como escutar os outros pode transformar vidas, do Cláudio Tebas e do Christian Dunker. Então a nossa missão aqui é tentar entender por que uma coisa tão básica, que parece tão simples como escutar, é, na verdade, uma arte e talvez a competência mais crítica que a gente pode desenvolver. E tudo isso através do encontro dessas duas profissões que, nossa, parecem de mundos diferentes, mas que dependem visceralmente da escuta. Totalmente. Certo. O livro já abre com um diagnóstico bem forte da nossa cultura. A tese principal é que a gente aprendeu a pensar a comunicação de um jeito totalmente errado. Invertido, né? Isso, invertido. Baseado naquela máxima: quem sabe fala, quem não sabe escuta. Pronto, isso já coloca a escuta num lugar de submissão, de passividade, quase um atestado de que você não sabe nada. Exatamente. E o que é fascinante é como essa ideia, que parece inofensiva, vira semente de um problema gigantesco. Porque ao associar a fala com poder e a escuta com obediência, a gente alimenta o que eles descrevem como uma sociedade individualista e competitiva ao extremo. Faz todo sentido. Se escutar é fraqueza, o diálogo morre. Morre? O que sobra é um campo de batalha. E a comunicação vira, por natureza, violenta. E essa escalada que eles descrevem é assustadora, porque é sutil. Começa devagarinho, a citação é: primeiro perdemos a polidez, depois a etiqueta. Aí vai piorando. E em seguida, o cuidado com o outro e, finalmente, estamos esbravejando coisas imorais sem nos darmos conta. E o mais doido é que, nesse ponto, ninguém se sente culpado pelo caos. Parece que só aconteceu. E não só não se sentem responsáveis, como culpam o outro, né? O que cria aquele ciclo vicioso que os autores dão um nome que eu achei genial: escutação mútua. Escutação mútua, é ótimo. É um neologismo perfeito, né? Porque em vez de escuta, o que a gente tem é uma acusação. Cada lado grita que só reagiu que o outro que começou. É o roteiro de qualquer briga de casal, qualquer treta de trabalho, ou sei lá, debate no Twitter. A energia não vai para construir, vai para cavar trincheira. Exato. É um diagnóstico muito poderoso. O que nos leva à grande pergunta: como é que um palhaço e um psicanalista, que parecem vir de galáxias diferentes, se juntam para discutir isso? O livro conta a história desse encontro de dois jeitos, e as duas versões são incríveis. Vamos pela do palhaço primeiro, a do Cláudio Tebas? Essa história é ótima, porque ela já tem a semente de tudo que eles vão discutir depois. É muito boa. O Tebas conta que ele era seguidor do canal do Christian Dunker no YouTube. E ele ficava super intrigado como é que um canal denso de psicanálise tinha tanta gente assistindo. E ele gostava do tom, né? Isso. Ele descreve como um papo de bar, onde Freud e Lacan entravam na conversa com a mesma naturalidade que o jogo de futebol de domingo. Aí, movido por essa admiração, ele chamou o Dunker para um evento que ele tinha, a Escola dos Pais. E a reação do Dunker foi, digamos, bem direta. A curva. O Dunker não só aceitou, como já emendou um convite de volta, na lata, para eles darem um curso juntos na Casa do Saber. Sem nem pensar duas vezes. Nenhuma. O Tebas topou, mas o susto mesmo veio no final do curso. Na frente de todo mundo, da plateia inteira, o Dunker simplesmente solta: e nós vamos escrever um livro juntos. Mentira! Sem ter combinado nada. Nada. Sem nunca ter tocado no assunto com o Tebas antes. Foi improviso puro. Cara, isso já diz tudo sobre a dinâmica deles, né? É um ato de confiança no imprevisível.
Um joga a bola no ar e o outro, em vez de recuar, aceita o jogo. É a materialização da escuta que eles defendem, estar aberto ao que o outro propõe e construir a partir dali. Totalmente. E o desfecho é que o Tebas conta que digeriu a ideia e aceitou minutos depois, enquanto tomava a primeira e última margarita da vida dele. Agora, e a versão do psicanalista? Como ele viu esse encontro? Olha, a perspectiva do Dunker completa o quebra-cabeça. Ele já era fã do trabalho do Tebas há muito tempo, especificamente do grupo de improviso Jogando no Quintal. Ah, que legal! Para o Dunker, o que o Tebas fazia ali no palco não era só comédia, era uma aula. Uma aula magna sobre a habilidade de escutar em tempo real. Ele via no Tebas um craque da escuta, alguém que dominava na prática o que a psicanálise tenta entender na teoria. Então, pro Dunker, não era só juntar duas pessoas legais, tinha um propósito quase metodológico. Ele via no palhaço um jeito de escutar que complementava o da psicanálise. Exatamente. O encontro que foi arranjado pela esposa do Dunker, que trabalhava na mesma escola do Tebas, só confirmou essa intuição. O Dunker sacou na hora que eles formavam uma dupla cômica clássica, tipo o Gordo e o Magro, ou o Didi e Dedé. O sério e o brincalhão. Isso. Mas, para além do humor, ele viu um potencial de diálogo muito profundo entre as duas áreas. E aí, impulsividade de anunciar o livro do nada. Como ele justifica isso? Ele assume total improviso. Diz que foi movido por uma regra pessoal que é avance para a próxima casa, mesmo que isso seja imprudente. Ele sentiu que a química ali, intelectual e criativa, era tão forte que seria um desperdício não agir. Foi um salto de fé. Um risco calculado que felizmente deu certo e gerou esse projeto todo. E desse encontro improvável nasce o conceito que amarra o livro todo, a escuta lúdica. Eu confesso que, de primeira, a expressão soa meio contraditória. Como assim, brincadeira séria? O que eles querem dizer com isso? Essa é a grande sacada deles. A escuta lúdica diz que a escuta de verdade não é um exercício de disciplina, de rigidez. É um ato que precisa da leveza, da abertura de uma brincadeira. Ela é séria, porque transforma. Exato, transforma relações, vidas, mas precisa ser lúdica para poder acontecer de verdade. E para organizar essa ideia, eles criaram uma estrutura, os 4 Hs da escuta. Certo, vamos passar por eles. O primeiro é hospitalidade, que é a ideia de acolher o outro na linguagem dele, sem impor as nossas regras. É como receber uma visita em casa, se arruma tudo para a pessoa se sentir bem. Isso, o segundo H é o de hospital. Aqui a metáfora é que a escuta é um espaço seguro para cuidar das feridas da fala. Sabe, às vezes as pessoas carregam coisas muito difíceis de dizer, incertezas, dores. O hospital é esse lugar de cuidado, onde se pode falar sem medo de julgamento. O terceiro me parece o mais desafiador. Hospício. Permitir que a loucura de cada um apareça. Isso soa fascinante, mas também um pouco arriscado. Como a gente abre espaço para a loucura do outro, num ambiente de trabalho, por exemplo, sem que tudo vire um caos? Essa pergunta é ótima, e acho que a chave não é pensar em loucura como descontrole. É pensar como tudo aquilo que é estranho, que ainda não tem nome, que foge da norma. O que não é óbvio. Exatamente. O hospício é o espaço para a ideia que parece absurda, para o sentimento que não faz sentido. É a coragem de dizer, olha, não entendi nada, mas continua, quero ouvir mais. É um convite à originalidade do outro, não à desordem. Entendi. É aceitar o inesperado. E o último H é hospedeiro. Isso. Depois de acolher, cuidar e dar espaço ao inusitado, a gente se torna portador daquela experiência. A escuta não morre na gente. A gente elabora e passa adiante, como um vírus do bem. A progressão é que é poderosa? É a progressão. Começa com o convite, a hospitalidade. Passa pelo cuidado, o hospital. Avança para a aceitação do novo, o hospício. E termina com a responsabilidade de levar adiante, o hospedeiro. É um mapa completo para construir confiança do zero. E o genial é como cada figura, o palhaço e o psicanalista, personifica isso de jeitos completamente diferentes. Vamos olhar para o palhaço. O livro descreve-o como um marginal, um estrangeiro, alguém que, por estar de fora, consegue ver as verdades que quem está dentro já nem enxerga mais. E isso nos leva para a metáfora central do livro, que é belíssima.
O sapato do palhaço é grande porque não é dele. Essa imagem é muito forte. Ela simboliza essa condição de ser despossuído. Despossuído de certezas, de um papel social fixo. O palhaço não tem um status para defender, não tem nada a perder. E essa vulnerabilidade é a maior força dele. É um paradoxo, né? Total. Como ele não precisa defender uma posição, ele pode de fato escutar. É uma inversão completa da nossa ideia de poder. A gente associa a poder a ter controle, a ter a resposta certa. A ter o sapato certo, no tamanho certo. Assumir a própria falta. É algo que vai totalmente contra a lógica competitiva que a gente falou no começo. Totalmente. E essa vulnerabilidade quebra as defesas do outro e cria confiança. Tem uma história no livro que ilustra isso perfeitamente. O Tebas foi dar uma palestra numa escola e antes de começar um menininho levantou a mão e perguntou. A gente pode brincar primeiro? Adoro essa parte. O autor, surpreso, perguntou por quê. E a resposta da criança foi de uma sabedoria. Porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. É a escuta lúdica em uma frase. A criança entendeu instintivamente o que a gente precisa teorizar. A confiança, que é a base de qualquer escuta, nasce no território do brincar, do vulnerável. O jogo desarma. Exatamente. E qual é o contraponto do psicanalista? Ele também é um estrangeiro de alguma forma, não? Sim, ele também parte dessa posição de estrangeiro. Por isso não se atende a amigos, família, para manter essa distância. Mas a trajetória dele é diferente. Enquanto o palhaço é o estrangeiro que passa, aponta as verdades e vai embora, a função do psicanalista é se tornar implicado no universo do paciente com o tempo. Ah, então a dinâmica é outra. Se o palhaço fica de fora para enxergar, o psicanalista precisa entrar na história para ajudar a construir algo novo a partir dela. Precisamente. O objetivo final da análise não é o psicanalista entender o paciente e dar respostas. O objetivo é ajudar o paciente a se escutar, A se ouvir. a reconhecer as próprias vozes, os ruídos, os silêncios, a tal loucura que mora dentro de si. E o mais interessante, segundo eles, é que o trabalho mais importante não acontece ali na sessão. Acontece fora. O canalista joga uma pedra no lago, mas as ondas se propagam por muito tempo. Então, se a gente juntar tudo isso, a escuta, ao contrário do que a gente aprendeu, não tem nada de passiva. É uma arte ativa, criativa, que exige coragem. Muita coragem. Exige a vulnerabilidade do palhaço, para a gente se livrar das nossas certezas, e a implicação do psicanalista para se comprometer com a construção de sentido junto com o outro. Isso, é uma dança entre essas duas posições. E essa ideia levanta uma questão ótima para a gente fechar. O livro termina com uma anedota que o Dunker conta sobre uma ex-aluna dele que virou palhaça profissional. Sim. Depois de ver uma apresentação dos dois, ela foi falar com ele e disse: o Tebas é melhor psicanalista do que você é palhaço. Que inversão brilhante! É genial! E isso levou o Dunker a uma reflexão: preciso ser mais palhaço para me tornar um psicanalista melhor. E essa provocação deixa um pensamento final para quem está nos ouvindo. Qual seria? O que aconteceria se, na nossa vida, nas nossas conversas mais importantes, a gente se permitisse ser um pouco mais palhaço ao escutar? Que verdades surpreendentes a gente poderia ouvir dos nossos filhos, dos colegas, dos parceiros, se a gente perdesse o medo de parecer meio bobo, de fazer a pergunta ingênua, ou de simplesmente admitir que não sabe a resposta. Talvez para escutar melhor, o que nos falte não seja mais seriedade. Exato. Talvez seja um pouco mais de coragem